Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 15, e hoje nós vamos falar sobre as formas racional e de Jordan. Bem, vamos começar falando sobre a forma racional. Vamos à definição de uma matriz na forma racional. Então, dizemos que uma matriz A quadrada de ordem n está na forma racional quando ela pode ser escrita em blocos da seguinte forma. Você escreve o A como uma matriz diagonal em blocos, ou seja, as únicas matrizes não nulas que aparecem em A são dessa forma, estão na diagonal de A. Tá? E cada uma dessas matrizes aqui, elas são uma matriz associada a um polinômio mônico e não constante, PI, que satisfazem a seguinte propriedade: o PI mais 1 divide o PI. Tá? Isso para qualquer I de 1 a R menos 1. Então, isso aqui é uma matriz na forma racional. Vamos ver um exemplo para ficar um pouco mais claro essa noção. Tá? O nosso exemplo 1 da aula de hoje diz o seguinte, que a matriz A, uma matriz quadrada de ordem 3 por 3 com entradas 0, menos 2, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 2, está na forma racional. Como é que a gente faz para verificar isso? Bem, note o seguinte, que a matriz A ela pode ser escrita em blocos da seguinte forma, como sendo essa matriz em blocos aqui, a matriz A1 e a matriz A2 na sua diagonal. Onde, olha, a matriz A1 é a matriz de ordem 2 formada pelo 0, pelo menos 2, pelo 1 e pelo 3. Tá? É essa matrizinha aqui. Tá? E essa matriz ela é uma matriz associada a esse polinômio. Certo? O polinômio que a gente chamou de P1, que é o x² menos 3x mais 2. E essa matriz A2 aqui, ela é essa matriz aqui de ordem 1, ou seja, a matriz cuja única entrada é o 2, e ela é associada a esse polinômio mônico, tá? O x menos 2. Então, veja só, o que a gente já viu até agora, que a matriz A ela pode ser escrita na forma diagonal em blocos, onde cada uma das matrizes que aparecem, das submatrizes que aparecem na diagonal de A, elas são matrizes associadas a polinômios mônicos não constantes. A última coisa que falta a gente verificar é que o polinômio de índice maior tem que dividir o polinômio de índice menor. E é óbvio que o P2 ele divide o P1. Porque o P1 ele possui raiz 2. Então, obviamente, o x menos 2 divide o x² menos 3x mais 2. Tá? Então, de fato, essa matriz aqui, a matriz do enunciado, ela é uma matriz na forma racional. E o que essa noção de matriz na forma racional tem a ver com o que a gente já veio estudando até agora? Bem, o que vai estabelecer essa relação é o nosso teorema 1 da aula de hoje, que é o que vai relacionar operadores sobre espaços de dimensão finita com essa noção de matriz na forma racional. Então, vamos ao enunciado do nosso teorema 1 da aula de hoje. Então, seja T um operador linear sobre um espaço vetorial de dimensão finita, n, certo? Não nulo, ou seja, dimensão maior ou igual que 1. Então, o que o nosso teorema 1 diz é que existe uma base beta do espaço V, tal que a matriz de T nessa base beta ela está na forma racional. Certo? Além disso, essa matriz na forma racional ela é única. Tá? Se ela é única, a gente pode dar um nome para ela. Nós chamamos essa matriz de forma racional do operador T. Tá? Então, vamos a demonstração desse resultado. Tá? Esse resultado tem a existência e unicidade. Essencialmente, a unicidade segue da unicidade dos fatores invariantes do operador. Tá? Aqui na demonstração, nós vamos focar na existência. A unicidade vai ser deixada como exercício. Então, vamos ver que essa questão da existência ela é uma aplicação do teorema que provamos na aula passada. Teorema da decomposição cíclica.
Então, olha, o teorema que eu acabei de mencionar, da nossa aula passada, o teorema da decomposição cíclica, ele garante a existência de vetores não nulos, V1, VR, no espaço V, tais que satisfazem essas duas propriedades. Tá? Você consegue escrever o V como soma direta de subespaços T cíclicos gerados pelo V1 até o VR, e os T anuladores desses vetores eles satisfazem essa propriedade. O T anulador do VJ mais 1 divide o T anulador do VJ, para todo J de 1 a R. Tá? Vejam que essa condição da divisão aqui já está lembrando a definição de matriz na forma racional. Além disso, as propriedades 1 e 2 da nossa aula passada, ela diz o seguinte, ela garante o seguinte, ó, que o polinômio característico do operador T, ele é o produto dos fatores invariantes de T, ou seja, do P de V1 até o P de VR, e que o primeiro fator invariante, o P de V1, é igual ao minimal. Tá? Tudo isso foi verificado na nossa aula passada. Além disso, como a cada subespaço T cíclico T invariante, tá? Pela nossa propriedade 1 de subespaços T cíclicos, tá? Isso foi visto na nossa aula 13. Então, como foi mencionado, nós decompomos o nosso espaço V em soma direta de subespaços T cíclicos e T invariantes ao mesmo tempo. Tá? Então, essa propriedade é muito boa e nós usaremos. Tá? A primeira coisa aqui é usar que esses espaços são T cíclicos. Então, seja Ni, a dimensão de cada um desses subespaços T cíclicos, que a gente sabe que coincide com o grau do polinômio T anulador do VI, seja Ti, a restrição do T ao subespaço T cíclico gerado pelo VI. Nós podemos fazer isso porque esses espaços são T invariantes. Aí seja beta-i, a base do subespaço T cíclico formado pelo VI, T de VI, até T elevado a Ni menos 1 aplicado em VI. Tá? Nós sabemos que esse conjunto forma uma base para o subespaço T cíclico gerado pelo VI. Tá? Todas essas propriedades aqui são propriedades da nossa aula 13, onde trabalhamos com subespaços T cíclicos. Então, olha, desde que cada subespaço T cíclico gerado pelo VI possui um vetor Ti cíclico, que é o próprio VI, segue da demonstração do nosso teorema 1, da aula passada, que a matriz de Ti na base beta-i tá, é a matriz associada ao polinômio T anulador do VI. Tá, então, guarda essa informação, que é mais uma hipótese que nós precisamos para chegar na forma racional. Agora, ó, toma beta, a união de todas essas beta-i, essas bases aqui. Daí, como cada um desses subespaços T cíclicos são T invariantes, então a matriz de T nessa base beta, ela pode ser escrita em blocos dessa maneira. Tá? Sempre você pode fazer isso quando você está pegando uma união de bases, onde cada uma dessas bases estão em um subespaço T invariante. Tá? Isso foi bem trabalhado na nossa aula 9 sobre subespaços T invariantes. Tá? Então, a matriz de T nessa base beta, que é a união dessas bases beta-i, é dada dessa forma, como uma matriz diagonal em blocos. Agora, olha, nós temos uma matriz diagonal em blocos. Cada uma dessas matrizes que aparecem na diagonal, elas são matrizes dessa forma. São matrizes associadas a um polinômio, certo? Mônico e não constante. Tá? E a gente ainda tem que o P de VI mais 1 divide o P de VI. Ou seja, essa matriz aqui é uma matriz na forma racional, pela definição de forma racional. Então, essa era a base procurada e essa é a matriz do enunciado.
Tá? Isso conclui a demonstração do nosso Teorema 1. Para deixar registrado esse processo de como obter a forma racional do nosso operador T, vamos deixar registrado o que a gente fez Vamos extrair a essência da demonstração do nosso Teorema 1. Então, seja T um operador linear sobre um espaço de dimensão finita V, com fatores invariantes P de V1 até P de VR. Então, pela demonstração que acabamos de fazer do nosso Teorema 1, a forma racional de T é essa matriz aqui. Essa matriz diagonal em blocos, onde cada AI desse que aparece aqui é uma matriz associada ao polinômio T anulador do VI, ao P de VI. Ou seja, o que é que essa observação está nos dizendo? Que se você tiver os fatores invariantes do operador T, P de V1 até o P de VR, então você consegue facilmente calcular a forma racional desse operador. Basta você pegar as matrizes associadas a cada um dos fatores. Tá? Daqui a pouco a gente vai colocar isso em prática no nosso exemplo 2 da aula de hoje. Como a consequência do nosso Teorema 1, nós temos o corolário 1 que diz o seguinte, ó, seja A uma matriz quadrada de ordem n, então A é semelhante sobre K a uma única matriz na forma racional. Então, sempre que você tem uma matriz quadrada, você consegue associar ela a uma matriz na forma racional. Ela vai ser semelhante a uma única matriz. Tá? E esse fato segue facilmente do nosso Teorema 1. Certo? Basta fazer aquele link que nós temos entre matrizes e operadores. Tá? Se você quer pegar uma matriz e passar para a versão operador dela, então você considera esse operador, T de A. Nós já usamos várias vezes para fazer esse link entre matrizes e operadores. Tá? Então, usando esse operador, o operador da matriz A, e o Teorema 1, o resultado segue imediatamente. Tá? Então, vamos ao nosso exemplo 2 da aula de hoje. Dado um operador, como obtemos a sua forma racional? Tá? Então, vamos ao nosso exemplo 2. Considera o operador T sobre o R3 definido da seguinte forma. T de xyz é igual a 5x menos 6y menos 6z, vírgula, menos x mais 4y mais 2z, vírgula, 3x menos 6y menos 4z. Tá? Então, o que o nosso exemplo 2 pede é para encontrar a forma racional do operador T. Então, o que a gente faz? Pela observação 1 que vimos, se nós encontrarmos os fatores invariantes do T, nós facilmente conseguimos construir a sua forma racional. Só que esse operador aqui, nós já trabalhamos com ele na aula passada. Tá? No nosso último exemplo da aula passada. E nós já calculamos os fatores invariantes dele. Na verdade, nós já calculamos até a forma racional. Mas naquele momento nós não sabíamos, então aqui nós vamos recapitular aquele procedimento. Tá? Então, olha, no exemplo 3 da aula passada, nós encontramos os fatores T invariantes. Os fatores T invariantes os fatores invariantes do T são esses aqui, ó. P de V1 é o x ao quadrado menos 3x mais 2 e o P de V2 é o x menos 2. Então, a partir desses vetores, basta você encontrar a matriz associada do P de V1, a matriz associada do P de V2 e colocar elas na forma de matriz diagonal em blocos. Então, ó, a nossa observação 1, ela garante que a forma racional do T é essa matriz aqui. Olha aqui, ó, essa primeira matriz de ordem 2, essa matriz quadrada de ordem 2, é a matriz associada ao P de V1. Tá? E essa última aqui, que é uma matriz de ordem 1, é a matriz associada ao P de V2. Tá? Ou seja, obtendo os fatores invariantes, você obtém diretamente a sua forma racional. Tá? Olha, observa também que essa matriz aqui é a matriz do nosso exemplo 1. Tá? Que nós já sabemos que é
que está na forma racional. Tá? Então é só fazer um link entre os dois exemplos. Tá, vamos agora para o nosso próximo exemplo da aula de hoje, nosso exemplo número 3. Você já vê um K-espaço vetorial de dimensão 2 e ter um operador linear sobre o espaço V. Então, a forma racional de T, ela tem uma das seguintes formas. Tá? Ela é uma matriz quadrada dessa forma ou uma matriz quadrada dessa forma. Certo? Ou seja, ela tem entradas 0, A, 1, B. Ela tem entradas lambda, 0, 0, lambda. Ou seja, ela é diagonal ou ela tem esse formato aqui. Como é que a gente faz para verificar isso aí? Lembra, para calcular, segundo a nossa observação 1, para calcular a forma racional, nós precisamos estudar os fatores invariantes do T. Então, para isso, nós temos que trabalhar com o característico e com o minimal, que a gente sempre sabe obter, esses dois. Então, olha, como a dimensão do espaço é 2, então como é que a gente pode relacionar essa informação com o característico e com o minimal? Bem, olha, o grau do minimal a gente sabe que é sempre menor ou igual que o grau do característico, e o grau do característico ele sempre coincide com a dimensão do espaço. Nesse caso, 2. Então, veja, o minimal ele nunca é constante, tá? Então, esse grau aí é maior ou igual que 1. Então, nós temos apenas duas opções para o grau do minimal. Então, por causa disso, nós vamos dividir o nosso raciocínio aqui em dois casos. Primeiro caso, o caso em que o grau do minimal é igual a 1. Só tem duas opções para o grau do minimal. Ele é igual a 1 ou igual a 2. Então, se o grau do minimal for igual a 1, isso quer dizer, sendo o minimal um polinômio mônico, você pode escrever o minimal dessa forma, como sendo x menos lambda para algum lambda escalar em K. Mas, olha, lembra, como é que vai ser então o característico se o minimal é dessa forma? O característico ele possui as mesmas raízes do minimal. Só que o característico ele tem grau 2. Então, a única forma possível para o característico satisfazer essas duas condições é que ele seja dessa forma, x menos lambda elevado ao quadrado. Dessa maneira, ele possui as mesmas raízes que o minimal e ainda possui grau 2, que é a dimensão do espaço. Então, agora você tem a cara do característico e a cara do minimal. Então, dessa maneira, você consegue... Nesse caso, você vai conseguir obter os fatores invariantes. O primeiro fator invariante sempre vai ser o minimal. Então, vai ser o x menos lambda. O segundo fator invariante ele tem que dividir esse polinômio e tem que aparecer na fatoração do característico, como um dos fatores aqui do característico. Então, a única opção possível para o segundo fator invariante é que ele também seja o x menos lambda. Dessa forma, multiplicando o P de V1 pelo P de V2, você obtém o característico, portanto, nós só temos esses dois fatores invariantes. Tendo esses dois, obtendo todos, na verdade, todos os fatores invariantes, que são apenas esses dois, nós agora conseguimos construir a forma racional do operador T nesse caso. Certo? Basta colocar em blocos a matriz associada a esse polinômio e a matriz associada a esse polinômio. Como são polinômios de grau 1, as matrizes associadas são de ordem 1. Ou seja, as únicas entradas vão ser lambda e lambda. Logo, em outras palavras, nesse caso aí, a forma racional do T vai ser essa matriz diagonal. Está aqui, ó, a matriz associada ao P de V1, tá? E a matriz associada ao P de V2. E o restante completa com zeros. Então, dessa maneira, nós encontramos a forma racional de T, nesse caso que o grau do minimal seja igual a 1. Coerente. Veja que nós obtemos aqui uma matriz diagonal.
já que o minimal não possui raiz repetida, então é de se esperar. Na verdade, nós sabemos que o operador é diagonalizável. E agora, o nosso próximo caso possível é que o grau do minimal seja igual a 2. Nesse caso, o minimal e o característico coincidem. Logo, você pode escrever o característico de qualquer forma possível. Você não tem nenhum dado a mais sobre o polinômio característico. Então, escrevendo o polinômio característico na sua forma polinomial, tá, de grau 2, lembra que ele é mônico e de grau 2, então você pode escrever ele dessa forma aqui, como sendo x ao quadrado menos bx menos a. Tá, esses menos aqui é só para deixar igual como está no enunciado. Não tem nada demais, você sempre pode colocá-los sem problema. Então, ó, o minimal e o característico são iguais. Certo? Logo, o nosso operador ele só possui um único fator invariante, certo? Que vai ser o próprio característico. Ou seja, o P de V1 é o próprio característico. Então, como é que vai ser a forma racional nesse caso? Bem, a forma racional só vai ter uma única submatriz e vai ser a matriz associada ao polinômio característico. Então, a forma racional nesse caso é a própria matriz associada ao característico. Lembra como é que monta? Pega aqui, ó, menos o coeficiente de grau 0, está aqui, menos o coeficiente de grau 1, está aqui. Completa a primeira linha com zeros e abaixo você coloca a matriz de identidade. Nesse caso aí é apenas o 1. Então está aqui. Tá? Essas são as únicas possibilidades. O minimal só pode ter grau 1 ou grau 2. Para grau 1 temos essa matriz diagonal, para grau 2 temos essa matriz. Tá? Portanto, essas são as formas racionais para o nosso operador T. Tá? E assim concluímos o nosso exemplo 3. Agora, para fechar essa sessão sobre formas racionais, vamos ver mais um exemplo, tá? Que vai ser útil na nossa próxima sessão, sobre forma de Jordan. Então, seja V, o que é que nosso exemplo 4 diz? Seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita n, e seja n um operador nilpotente sobre o n. Então, o que o nosso exemplo 4 pede é para encontrar a forma racional desse operador nilpotente. Certo? Então, qual é o procedimento que temos que seguir? Vamos encontrar os fatores invariantes do nosso operador n. Para isso, nota o seguinte. Primeiro, nós temos que sempre partimos do polinômio característico. Tá? Então, como n é nilpotente, então segue da propriedade 4 de operadores nilpotentes. Lembrando, nossa aula 12, que o característico desse polinômio, desse operador, ele tem que ser dessa forma: x elevado a o grau, a dimensão do espaço. Nesse caso aí, x elevado a n. Então está aqui o polinômio característico do nosso operador n, nosso operador nilpotente. Daí o minimal tem que ter essa forma. Tá? Ele tem que ser da forma x elevado a m para algum m natural, com m menor ou igual que n. Já que o minimal divide o característico. Daí você já tem o primeiro fator invariante do n, e os outros fatores invariantes têm que dividir esse fator invariante. Então, eles vão ter essa forma aqui. P de V1 vai ser x elevado a m1, P de V2 x elevado a m2, até P de VR x elevado a mr, onde o m1 é igual ao m, já que o P de V1 é o minimal, e o restante, essas potências, elas não podem aumentar. Tá? Então, no máximo, elas podem ser iguais ou ir diminuindo. Tá? É o que diz
essa sequência aqui. Tá? Porque o carinha, o polinômio de índice maior, divide o polinômio de índice menor. Por isso que nós temos essa sequência aqui. Então, esses aqui são os fatores invariantes do N. Então, a partir deles, nós conseguimos construir a nossa forma racional. Antes, nota o seguinte, ó, só uma relação entre esses naturais. Tá? A dimensão do V é igual a N, está aqui no enunciado, só que o N é o grau do polinômio característico, tá? Isso é propriedade do polinômio característico. Só que o polinômio característico é produto desses fatores invariantes. Logo, o grau dele vai ser a soma dos graus. Só que o grau de cada um desses aqui, o grau de cada fator invariante vai ser MI. Então, nós temos essa condição sobre os MI. A soma deles dá toda a dimensão do espaço e eles vão decrescendo. Agora, pela nossa observação 1, a forma racional do operador nilpotente N, dessa forma aqui. Vai ser uma matriz diagonal em blocos, tá? Onde a diagonal é formada por essas matrizes AI, o I de 1 a R, onde cada uma delas é uma matriz associada ao fator invariante do N. Nesse caso aí, o P de VI, que a gente sabe que é igual a x elevado a MI. Então veja que é um polinômio muito específico. Apesar de estarmos trabalhando com grau de generalidade, é um operador nilpotente, e apenas isso, não temos a expressão dele, mas nós sabemos a matriz associada desse polinômio. Tá? Vejam, ele é um polinômio mônico de grau MI, e todos os outros coeficientes são iguais a zero. Então, olha, a matriz associada desse polinômio é essa aqui. Tá aqui os coeficientes de grau 0 até grau MI menos 1. Completa a primeira linha com zeros e o restante é a matriz identidade. Tá? Então, essa aqui é a matriz... esses aí, na verdade, são as matrizes que aparecem aqui na diagonal da forma racional do N. Então, dessa forma, o que é que vai mudar de um operador nilpotente para outro? Vão ser as ordens dessas matrizes. O que vai mudar de um para outro, vamos voltar aqui, vão ser esses... Na verdade, os fatores invariantes sempre vão ser dessa forma, e o que vai mudar são só essas potências aqui. Tá? Então, essas potências é o que vai ditar o tamanho dessas matrizes aí. Tá? Mas dessa forma, nós conseguimos calcular a forma racional para qualquer operador nilpotente. Com isso, fechamos essa parte inicial sobre a forma racional de um operador. Agora vamos falar sobre outra forma, que é a forma de Jordan. Também é uma forma bastante útil e pode ser visto como uma generalização da noção de matriz diagonal. Então vamos à definição. Vamos primeiro definir o que é um bloco de Jordan. Tá? Então, seja lambda um escalar e n um natural, o bloco de Jordan, de ordem n em lambda, ele é a matriz dessa forma, uma matriz quadrada, tá? Triangular, cuja diagonal principal é formada só pelos lambdas, e logo abaixo, exatamente na entrada abaixo da diagonal, ela é formada por pelo 1.
Tá? Então, essa matriz aqui é chamada de bloco de Jordan, de ordem n, em lambda, e ele é denotado dessa forma, Jn lambda. Agora, o que é uma matriz de Jordan? Tá? Uma matriz A, ela é uma matriz de Jordan, tá? Se existirem escalares, lambda 1 até lambda m, naturais, m e j, tais que a matriz A seja uma matriz diagonal em blocos da seguinte forma. Você pode escrever A dessa maneira, diagonal em blocos, onde cada AI desse que aparece na diagonal, ela é também uma matriz diagonal em blocos, só que na sua diagonal, a sua diagonal ela é formada por blocos de Jordan, associados ao mesmo lambda i. Tá? Além disso, esses blocos, eles satisfazem essa propriedade, a ordem dos blocos. M1 é maior ou igual que M2 até o maior ou igual que MIS. Em outras palavras, quando você olha da esquerda para a direita, a ordem desses blocos não pode aumentar. É o que diz essa sequência aqui. No máximo ficar igual, mas não pode aumentar. Ou seja, o que é uma matriz de Jordan? Tá? Uma matriz de Jordan é uma matriz dessa, em blocos, diagonal em blocos, onde cada AI desse aqui é explicitamente dado dessa forma aqui. Ó. Ela também é uma matriz diagonal em blocos, onde cada matriz que aparece aqui na diagonal, ela é um bloco de Jordan, associada ao mesmo escalar. Tá? E além disso, esses blocos aqui, ó, conforme você vai da esquerda para a direita, esses blocos não podem aumentar. Tá? Ou seja, no máximo eles podem ser iguais quando você passar daqui para cá, mas esse cara não pode ser maior do que esse aqui. Por aí vai. Tá? A definição inicialmente pode parecer um pouco complicada, mas vamos ver aqui alguns exemplos, vai deixar bastante claro. Tá? Então, só para fechar bem essa definição, uma matriz de Jordan é uma matriz dada dessa forma, diagonal em blocos, onde cada um dessas matrizes da diagonal são formadas por blocos de Jordan, dessa forma. E esses blocos aqui estão associados ao mesmo escalar. E olhando da esquerda para a direita, você tem esses blocos não podem aumentar. Tá, então vamos para um exemplo aqui para realmente ficar mais claro essa noção de bloco de Jordan. Melhor dizendo, de matriz de Jordan. Então, o nosso exemplo 5 da aula de hoje diz o seguinte, que a matriz abaixo é uma matriz de Jordan. Então vamos lá, é uma matriz 5 por 5, uma matriz quadrada com essas entradas aqui. Eu não vou dizer cada uma delas, porque tem 25 entradas, mas vamos entender por que essa matriz aqui é uma matriz de Jordan. Deixa eu ir aqui para o quadro. Vamos olhar essa matriz como uma matriz em blocos. Primeiro, quem são os AI? Certo? Da definição. Você vai dividir em AIs conforme os escalares que aparecem na diagonal. Escalares diferentes. Para cada escalar diferente, você vai ter um AI diferente. Veja que aqui nós temos 1, 1 e 1. Então, esse aqui é um AI. Esse aqui vai ser o A1. E aqui nós temos 0 e 0. Então, esse aqui vai ser o A2. Esse aqui é o A1. Esse aqui é o A2. Agora, nota o seguinte. O A1, ele possui apenas um bloco de Jordan. Deixa eu apagar aqui. Nota que o A1 ele possui apenas um bloco de Jordan. É exatamente o bloco de Jordan de ordem 3,
associado em relação ao 1. Tá? Em particular, é uma matriz em blocos, é uma matriz diagonal em blocos. E o A2, ele também só possui um único bloco de Jordan, que é o bloco de Jordan de ordem 2, em relação ao 0. Olha aqui, ó. 0, 0, então esse aqui é um bloco de Jordan associado ao 0. E aqui, ó, 1, 1, 1. Abaixo, logo abaixo da diagonal tem 1 também. Então esse aqui é um bloco de Jordan associado ao 1, de ordem 3. Tá? Então a matriz A, em outras palavras, a matriz A ela pode ser escrita dessa forma. Deixa eu voltar aqui para o slide. A matriz A ela pode ser escrita dessa forma, como sendo uma matriz em blocos, tá? Onde os blocos na diagonal são blocos de Jordan. Tá? Obviamente, esse aqui é um dos casos mais simples. Mas para você entender bem, é um bom ponto de partida. Tá? Essa matriz aqui é uma matriz de Jordan, porque você consegue escrever ela dessa forma. Note que aqui não tem a necessidade de a gente comparar o tamanho dos blocos, porque os blocos que aparecem são todos em relação a escalares distintos. Tá? Então não tem necessidade de você poder comparar, de você precisar comparar isso aqui. Então, ok, essa matriz é uma matriz de Jordan, tá aqui o motivo. Vamos ver agora um outro exemplo, um pouco mais elaborado, e tentar entender também por que essa matriz é uma matriz de Jordan. Então, nosso exemplo 6, ele nos dá essa matriz de ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma matriz quadrada de ordem 7, ele está afirmando que é uma matriz de Jordan. Então, como é que a gente faz para poder verificar isso aí? Vamos de novo para o quadro. Então, primeiramente, o que você vai fazer é separar nos AI. Lembra que os AI eles contêm apenas os mesmos escalares que aparecem na diagonal. Então, o que você vai fazer é separar em matrizes que possuem os mesmos escalares na diagonal. Então, olha aqui, aqui tem o 2, aqui tem o 3, aqui tem o 4. Então, ó, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2 e esse aqui é o A3. Logo, ó, você escreveu a sua matriz A como sendo uma matriz diagonal em blocos, dessa forma aqui. Tá? Essa é a primeira coisa que tem que ser verificada. Segunda coisa é avaliar cada um desses aí. Eles têm que ser também matrizes diagonais em bloco e os blocos na diagonal têm que ser blocos de Jordan, que satisfazem uma certa ordem. Então vamos lá. Olha aqui, quem é o A1? O A1 ele possui apenas um bloco. Tá? É o bloco de Jordan, de ordem 2, relacionado ao 2. E o A2? Se você disser que ele possui um único bloco de Jordan, está errado. Porque, olha, essa matriz aqui de ordem 2, ela não é um bloco de Jordan. Para ser um bloco de Jordan, abaixo da diagonal tinha que ter um. Logo abaixo de cada entrada da diagonal tinha que ter um. E não tem. Então não é uma matriz que satisfaz a condição de Jordan? Não, porque você pode olhar com um bloco de Jordan de ordem 1. Então, ó, você pode escrever dessa forma aqui. Ó. Jordan 1 do 3, Jordan 1 do 3, 0, 0. Então, o A2 é dado dessa forma.
Olha que, olhando da esquerda para a direita, você tem os blocos de mesma ordem. Tá? Então, não aumentou. O importante é isso, não pode aumentar. Então, o A1 e o A2 satisfazem as condições. Agora vamos olhar o A3. Vou colocar aqui o A3. O A3 tem quantos blocos de Jordan? Olha, esse aqui, deixa eu mudar de cor. Esse aqui, ó, é um bloco de Jordan e esse aqui é outro bloco de Jordan. Por que não é um bloco de Jordan de ordem 3? Porque não tem o 1 aqui. Tá? Então, nós podemos escrever assim. Jordan de ordem 2 para o 4 e Jordan de ordem 1 para o 4. Aqui sim é importante você observar se satisfaz aquela última condição, se a última condição é satisfeita. Os blocos eles não podem aumentar conforme você vai olhando a matriz da esquerda para a direita. Então, olha, aqui você tem um bloco de ordem 2 e aqui você tem um bloco de ordem 1. Se fosse o contrário, já não ia se encaixar mais na definição, já não ia ser uma matriz de Jordan. Tá, então, olha, todas as condições estão satisfeitas. A é uma matriz diagonal em blocos. Cada uma das matrizes que aparecem na diagonal de A também é uma matriz diagonal em blocos, cujos blocos são formados por blocos de Jordan e é satisfeita a condição da ordem dos blocos. Tá? O bloco maior vem antes do menor. Tá? Aqui não tem o que comparar, no A1 porque só tem um bloco, no A2 tem blocos de mesma ordem, então é imediato, e no A3 o bloco de maior ordem vem antes do bloco de menor ordem. Tá? Então tudo está satisfeito nesse exemplo 6. Então, portanto, de fato, essa matriz é uma matriz de Jordan. Vamos voltar aqui para o slide e deixar registrado. Tá aqui todos os blocos. Tá? Aqui está o A1, juntando aqui está o A2 e aqui está o A3. Então vamos ver aqui algumas propriedades dessas matrizes de Jordan, que vão nos ajudar bastante nos últimos exemplos da aula de hoje. Então, sejam A uma matriz de Jordan, lambda um alto valor de A e B um bloco de Jordan, relacionado de ordem n em lambda. Então nós temos as seguintes propriedades. Tá? Toda matriz diagonal é uma matriz de Jordan. Isso é imediato, mas vale a pena deixar registrado. A segunda propriedade, o polinômio característico e o polinômio minimal de um bloco de Jordan de ordem n em lambda é exatamente o x menos lambda elevado a n. Tá? Então, para um bloco de Jordan, você consegue calcular imediatamente o seu polinômio característico e o polinômio minimal, e ambos são iguais. Terceira propriedade, o número de vezes que o lambda aparece em A é igual à multiplicidade de lambda como raiz do polinômio característico. Tá? Isso também é uma propriedade imediata. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Tá aí a nossa propriedade 4, que vai ser uma das mais úteis hoje. Ela diz o seguinte: a ordem do maior bloco de Jordan em lambda que aparece em A é igual à multiplicidade de lambda como raiz do minimal de A. Então, olhando para o minimal, você já sabe automaticamente a ordem do maior bloco de Jordan em lambda. Tá? Essa informação ajuda bastante na hora de encontrar a matriz de Jordan, relacionada a um operador que nós vamos definir daqui a pouquinho. Então, vamos à demonstração dessas propriedades. Primeiro, a propriedade 1 é imediata. Tá? Basta você olhar cada elemento da diagonal, de uma matriz diagonal, como um bloco de Jordan de ordem 1. Então, daí você ganha imediatamente uma matriz de Jordan.
Então, aqui vale destacar foi nesse sentido que eu falei que a gente pode olhar as matrizes de Jordan como a generalização das matrizes diagonais. Tá? E o procedimento que nós vamos ver aqui de associar um operador a uma matriz de Jordan, esse procedimento pode também ser visto como a generalização de associar um operador a uma matriz diagonal. Tá? Já que a gente nem sempre pode fazer isso, então nós podemos olhar as matrizes de Jordan como Você nem sempre pode pegar um operador e associar a uma matriz diagonal. Tá? Só se o operador for diagonalizável. Tá? Mas se você aumentar um pouco mais a classe desse operador, em vez de ser diagonal, vamos então trabalhar com triangulável. Então, qual é a melhor matriz? A matriz mais simples que você pode associar a um triangulável. Será que é só uma matriz triangular? Nesse caso, nós vamos ver, pelo teorema de Jordan, que vai ser a matriz de Jordan, associada ao operador. Então, é nesse sentido que o papel das matrizes de Jordan entra na nossa teoria, tá? Como uma generalização do procedimento de diagonalização. Então, vamos à nossa propriedade 2. Tá? Tentar mostrar que o característico e o minimal de um bloco de Jordan são iguais a esse polinômio. X menos lambda elevado a n. Primeira coisa, calcular o característico, o polinômio característico é muito fácil. Porque o bloco de Jordan é uma matriz triangular. É uma matriz triangular de ordem n, com entradas todas iguais a lambda. Logo, na hora de você calcular o característico, essa matriz aqui, ó, x vezes a identidade menos lambda, também vai ser uma matriz triangular de ordem n, com x menos lambda aparecendo na diagonal. Portanto, quando você faz o cálculo desse determinante, você obtém exatamente o x menos lambda elevado a n. Aí, dessa forma, nós calculamos facilmente o polinômio característico. Então, o que nós vamos mostrar aqui é que o minimal também tem essa forma. Então, para isso, veja só, se o característico tem essa forma, então o minimal, que divide o característico, tem essa forma. Aí, ele é um x menos lambda elevado a m para algum m natural menor ou igual que o n. O que nós vamos mostrar é que o m tem que ser exatamente igual ao n. Que esses dois números têm que ser iguais nesse caso. Então, para isso, nota o seguinte. O bloco de Jordan, por definição, ele pode ser escrito dessa forma, como sendo lambda vezes a identidade mais n, onde n é essa matriz aqui. Ó. Essa matriz também de ordem n, cuja primeira linha é igual a zero e última coluna também, todos iguais a zero, e você tem essa matriz de identidade aqui, de ordem n menos 1. Nota, olha, se você pegar essa matriz e somar com lambda vezes a identidade, vai aparecer exatamente os lambdas da definição de bloco de Jordan. Aí, dessa maneira, você obtém o bloco de Jordan. Agora, olha para essa matriz aqui. Ó. A descrição dela é familiar. Última coluna, todas iguais a zero. E primeira linha igual a zero. E a identidade aqui, familiar, porque isso aqui é uma matriz associada a esse polinômio, x elevado a n. Então, ó, o n é uma matriz associada ao polinômio x elevado a n. Então, olha, pela proposição 14, aliás, pela proposição da nossa aula 14, da nossa aula anterior, foi o primeiro resultado que provamos na aula passada, ele diz o seguinte, ó, que o polinômio característico da matriz n e o polinômio minimal da matriz n, ambos coincidem com o polinômio x elevado a n. Tá? Por quê? Porque essa matriz n é uma matriz associada a esse polinômio mônico. Então, nossa proposição garante essa série de igualdades. Agora, nota o seguinte, sendo esse carinha aqui o minimal, então essa potência n é o menor natural para o qual vale essa propriedade. A matriz n elevada a n dá uma matriz nula. Por quê? Porque esse aqui é o polinômio de menor grau que anula a matriz n. Logo, esse natural é o menor natural com essa propriedade. Então, temos o seguinte,
Para todo natural, então, entre 1 e n menos 1, todo natural i entre 1 e n menos 1, nós temos isso aqui, que n elevado a i é diferente da matriz nula. Caso contrário, você ia obter um polinômio, que anula a matriz n de grau menor que o minimal. Que a gente sabe que não pode ocorrer. Tá? Então, nós temos essa diferença aqui. Agora, nota o seguinte, o n você pode escrever como lambda i mais n menos lambda i. Então, dentro dessa potência, eu só fiz somar e subtrair lambda vezes i, vezes a matriz identidade. Por que eu fiz isso? Porque, olha, essa parte aqui, ó, lambda i mais n, é exatamente a matriz B. Então, aqui vai ficar B menos lambda i elevado à potência i. Então, isso aqui diz para a gente, ó, essa expressão ser diferente da matriz nula, isso aqui diz para a gente que o polinômio x menos lambda elevado a i, ele não anula a matriz B, certo? Para nenhum i entre 1 e n menos 1. Logo, o único candidato a minimal que anula é o que tem índice igual a n. Ou seja, você está descartando qualquer possibilidade de desigualdade estrita aqui em cima. Então, a única possibilidade é que o m seja igual ao n. Então, dessa maneira, nós temos que o minimal é igual ao x menos lambda elevado a n, que é igual ao polinômio característico. Dessa maneira, nós verificamos a nossa propriedade 2. Agora, a propriedade 3. A propriedade 3 é imediata. Ela diz, olha, o lambda, a multiplicidade do lambda como raiz do característico é a quantidade de vezes que o lambda aparece na diagonal de A. Tá? Isso é imediato, uma vez que o A, sendo uma matriz de Jordan, ela vai ser uma matriz triangular. Tá? Então, se o lambda aparece, digamos, i vezes no A, então o lambda também vai aparecer i vezes na matriz x vezes a identidade menos A. Aliás, o x menos lambda vai aparecer lá. Daí, quando você fizer o determinante, que é uma matriz triangular, você vai obter exatamente a parcela x menos lambda elevado a n. E essa vai ser a multiplicidade do lambda com respeito ao polinômio característico. Então, por isso que essa propriedade 3 aqui é imediata. Agora, vamos focar na propriedade 4, que ela diz o seguinte, ó, o lambda, a ordem do maior bloco de Jordan em relação ao lambda é a multiplicidade do lambda com raiz do minimal. Então, para isso, vamos entender isoladamente o lambda. Depois vamos olhar para todos os autovalores da matriz. Então, considera o bloco B, certo? Que é o bloco de Jordan associado ao lambda, de ordem n. Então, olha, por 2, pela nossa propriedade 2, nós temos que o polinômio minimal da matriz B é o x menos n elevado, x menos lambda elevado a n, essa ordem aqui. Então, olha, isso aqui diz para a gente que esse polinômio aplicado no B vai ser igual a zero, mas aplicado em qualquer potência menor que o n, vai ser diferente do zero. O zero quer dizer matriz nula. Então, guarda essa propiedadezinha aqui, que vai ser a chave para a gente responder essa propriedade 4, a gente demonstrá-la. Então, olha, seja JM1 lambda até o JMS lambda, todos os blocos de Jordan que aparecem, todos os blocos de Jordan em M, em lambda, que aparecem em A. Tá? Nós estamos juntando todos eles. Tá? Então, ó, você toma M, o maior deles. O maior dos MI, ou seja, M é a ordem do maior bloco de Jordan que relacionado ao lambda. Daí a gente tem o seguinte, ó, se você definir o polinômio Q' como sendo x menos lambda elevado a m, essa maior potência, então ele vai anular todos os blocos de Jordan. Tá? Porque esse m aqui, ó, é maior ou igual que todo mi. E na potência mi, ele vai anular esse Jordan aqui.
esse bloco. Então, anulando todos esses blocos ao mesmo tempo, e esse n ele ainda vai ter mais outra propriedade. Ele vai ser o menor natural com essa propriedade. O menor natural, tal que o polinômio dessa forma, anula todos os blocos de Jordan ao mesmo tempo. Por quê? Se você pegar um natural menor, então você vai deixar de anular algum desses blocos aqui. Uma vez que o m é o maior deles. Então, se você pegar um menor que ele, você vai estar deixando algum mi desse aqui de fora. Consequentemente, por essa propriedade aqui, esse cara menor que o m, ele vai deixar de anular algum desses blocos aqui. Então, olha, ok, deixado estabelecido esse caso isolado, agora considera a matriz formada por todos esses blocos de Jordan. Ah, não vou colocar o índice aí nessa matriz, porque eu não estou chamando de lambda aí, estou chamando simplesmente de lambda, então eu vou chamar a matriz formada por esses blocos associados ao lambda de a linha. Tá, então a matriz diagonal em blocos formada pelos blocos de Jordan, esses aqui em cima, todos associados ao lambda. Daí, olha, se você pegar o Q' e aplicar no A', então é uma propriedade de matriz em blocos, que esse polinômio aplicado nessa matriz em blocos vai ser o polinômio aplicado em cada uma dessas matrizes que aparecem na diagonal. Tá? Essa é uma propriedade de matriz diagonal em blocos. Aqui é uma generalização de matriz diagonal. Tá? Essa propriedade aqui vale para a matriz diagonal e também vale para a matriz diagonal em blocos. Tá? Aqui, obviamente, do jeito que nós escrevemos a linha, nós estamos assumindo que o M1 é maior ou igual que o M2, maior ou igual que o Mn, tá? Para fazer sentido a definição de matriz de Jordan. Então, olha, vê só, o Q', ele anula todos esses blocos de Jordan. Todos esses aqui. Portanto, ele também vai anular a matriz A'. Tá? Então, dessa forma, nós construímos um polinômio que anula todos os blocos associados ao lambda ao mesmo tempo. Tá? E ele é o menor polinômio com essa propriedade. Aliás, o polinômio de menor grau com essa propriedade. Então, guarda isso. Agora, nós vamos olhar para toda a matriz A. Então, seja lambda 1, lambda R, os autovalores distintos de A, ou seja, lambda está nessa lista aqui. Daí, ó, escreva o polinômio característico de A dessa forma, x menos lambda 1 elevado a d1, x menos lambda r elevado a dr. Então, para cada i de 1 a r, agora considera o polinômio QI de x, como sendo x menos lambda i elevado a KI, onde esse KI é a ordem do maior bloco de Jordan em lambda i, que aparece em A. Então, olha que agora nós fizemos isoladamente para o lambda, entendemos bem o contexto do lambda, e agora nós estamos fazendo para um lambda i arbitrário. Aquele m que nós escolhemos lá, aqui nós estou chamando de KI. Daí, ó, nós consideramos o polinômio Q de x, como sendo x menos lambda 1 elevado a KI até x menos lambda r elevado a KR. Tá? Os candidatos a minimal. Ele é um dos candidatos a minimal. Tá? Porque essas potências aqui são menores ou iguais que essas potências aqui, o D1 até o DR. Então, esse aqui é um dos candidatos a minimal. Nós queremos mostrar exatamente que esse carinha é o minimal. Porque aí, a multiplicidade do lambda 1, por exemplo, como raiz do minimal, vai ser exatamente esse KI, que é a ordem do maior bloco de Jordan em lambda 1. Exatamente isso que nós queremos mostrar. Tá? Então, mostrando que esse polinômio coincide com o polinômio minimal, fechou, acabou a demonstração da propriedade 4. Então, é isso que nós vamos verificar. Só que, olha, nós já provamos anteriormente que cada um desses carinhas aqui, ó, o x menos lambda 1 elevado a k1, anula todos os blocos que aparecem no lambda 1,
Até esse aqui, ó, o x menos lambda r elevado a kr, ele anula todos os blocos que aparecem o lambda r. Dessa maneira, o Q, sendo o produto desses polinômios, ele vai anular todos os blocos de Jordan no A. Consequentemente, ele vai anular o próprio A. Então, ó, de fato, ele anula o A, mas ele tem que ser o polinômio de menor grau que anula o A dessa lista de candidatos, para poder ser o minimal. Mas olha só, se você diminuir qualquer uma dessas potências aqui, pelo que nós vimos no slide anterior, você vai deixar de anular algum bloco de Jordan. Consequentemente, não vai anular o A completamente. Portanto, esse polinômio aqui é de fato o polinômio de menor grau dessa lista de candidatos a minimal que anula a matriz A. Portanto, esse polinômio é de fato o polinômio minimal de A. Então, ó, consequentemente, tá, o KI é a ordem do maior bloco de Jordan em lambda, e nós partimos dessa condição e chegamos que o KI é a multiplicidade do lambda i como raiz do minimal. Tá? Então, de fato, para você poder saber o maior bloco de Jordan, que aparece um determinado alto valor, basta você olhar para a multiplicidade desse alto valor como raiz do minimal. Daqui a pouquinho nós vamos ver como se aplica essa propriedade. Tá, até agora nós só falamos de matrizes. Tá? Blocos de Jordan, matrizes de Jordan, propriedades de matrizes de Jordan. Agora nós vamos ver o nosso teorema 2, chamado Teorema de Jordan, e ele vai relacionar essa teoria com os operadores. Então, olha, o teorema diz o seguinte: seja T um operador linear sobre um espaço de dimensão finita, dimensão maior ou igual que 1, para ter alguma coisa interessante, né? E esse operador ele satisfaz a seguinte propriedade: o seu característico ele é escrito dessa forma, como x menos lambda 1 elevado a d1 até x menos lambda m elevado a dm, onde cada um desses lambda i são distintos e os di são os naturais, são potências naturais. Ou seja, você pegou o polinômio característico do operador e escreveu como produtos de mônicos de grau 1. Qual o operador que satisfaz essa condição? Tá? Um operador triangulável. Satisfaz, na verdade agora, por conta da nossa aula passada, isso aqui passou a ser uma caracterização de operador triangulável. Pelo nosso teorema da triangulação, um operador é triangulável somente se você consegue fazer isso com o minimal dele. Mas nós vimos como um dos corolários, na aula passada, que o polinômio característico e o minimal possuem os mesmos fatores irredutíveis. Melhor, os mesmos fatores primos. Então, se você consegue fazer isso aqui com o polinômio característico, você consegue fazer com o minimal, nenhuma novidade até aqui. Mas se você consegue fazer isso aqui com o minimal, como o minimal e o característico possuem os mesmos fatores primos, então você também consegue fazer isso com o polinômio característico. Tá? Então, dessa maneira, nós ganhamos aí uma caracterização a mais para um operador ser triangulável. Então, em outras palavras, o que nós estamos fazendo aqui é pegar um operador triangulável. Tá? Essa conversa foi só para dizer isso. Então, o que o nosso teorema diz é o seguinte: existe uma base beta de V, tal que T nessa base beta, a matriz de T nessa base beta é uma matriz de Jordan, que é única a menos da posição dos blocos de Jordan. Então você tem uma unicidade aí, mas você ainda pode permutar alguns blocos. Claro, respeitando as regras de uma matriz de Jordan. Então, sendo única essa matriz, vamos dar um nome para ela. Essa matriz, descrita acima, é chamada de forma de Jordan de T.
Tá? E nós vamos denotar ela algumas vezes dessa forma, JT, ou seja, a forma de Jordan de T. Então vamos aí à demonstração desse resultado. Mais uma vez focaremos na existência, tá? A unicidade ela segue essencialmente da unicidade da forma racional. Tá? Então o interessante aqui é focar em construir essa matriz de Jordan. Então vamos focar a demonstração na existência. Então, primeiramente vamos dividir um caso especial, tá, de uma certa classe de operadores, e depois vamos estender para o caso geral, tá, o operador que satisfaz a condição do enunciado, ou seja, um operador triangulável. Então, para isso, vamos provar esse caso especial em que o característico do operador é dado dessa forma, como sendo x menos lambda elevado a n. Com lambda é um escalar qualquer. Então, para operadores que satisfazem essa, melhor dizendo, para operadores que têm esse polinômio característico, nós vamos demonstrar o resultado. E depois provaremos o caso geral. Então, olha, se o t ele tem esse polinômio característico, o minimal vai ser dessa forma. Certo? Para alguma potência natural menor ou igual que n. Agora, tomando n como sendo o operador t menos lambda i vezes a identidade, então segue das propriedades 4 e 5 de operadores nilpotentes, tá? Relembrando nossa aula 12, tá? Segue que n é nilpotente, tá? Pela propriedade 5, segue que n é nilpotente. Pela propriedade 4, segue que o minimal desse operador é dessa forma, x elevado a alguma potência, essa potência ela tem que coincidir com esse minimal aqui, com a potência desse minimal, ou seja, vai ser x elevado a m com esse mesmo m aqui. Tá? Então isso segue essencialmente nas nossas propriedades 4 e 5 de operadores nilpotentes. Então, ok. Nós temos esse operador nilpotente, certo? A partir do t, nós encontramos um operador nilpotente. E agora, nós calculamos, no exemplo 4, a forma racional desse operador. Então, lá nós mostramos que existe uma base beta de V e naturais M1 e MR, tais que a forma racional desse operador nilpotente N é dessa forma aqui, tá? Uma matriz diagonal em blocos, onde cada AI desse aqui é dado dessa forma, como sendo essa matriz aqui. Ó. Primeira linha 0, primeira linha nula, última coluna nula, e aqui nós temos a matriz identidade. Tá? Essas matrizes são de ordem MI, a soma desses MI dá o N, tá? E esses MI formam uma sequência decrescente. Tá? M1 maior ou igual que M2, maior ou igual que MR. São todos naturais, ou seja, maiores ou iguais que M1. Tá? Então isso aqui nós verificamos no nosso exemplo 4 da aula de hoje. Agora, note que o T é o N mais lambda I, tá? Pela definição do N. Então, olha, a matriz do T com respeito a essa base beta vai ser a matriz dessa soma. Agora usa a propriedade de matriz de transformação. Você vai ter que vai ser a soma das matrizes. Esse escalar você também pode tirar. E a matriz do operador identidade é a própria matriz identidade. Ou seja, a matriz de T na base beta é a matriz de N na base beta mais lambda vezes a identidade. Então, ó, fazendo essa soma explicitamente, você já tem a matriz, essa matriz aqui também você já tem. Então, fazendo a soma explicitamente, você tem que a matriz de T na base beta vai ser uma matriz diagonal em blocos, porque essa é diagonal em blocos, essa daqui também é diagonal em blocos. Então, você vai ter essa matriz diagonal em blocos, com a diagonal formada pelos BI, tá? Onde cada BI desse aqui é dado dessa forma. BI vai ser igual a AI mais lambda I MI.
Tá? Esse aqui é o bloco da matriz do N e esse aqui é o bloco da matriz identidade. Tá? Você está somando bloco com bloco. Só que, olha, essa soma aqui vai dar exatamente isso aqui. Tá? Lembra, esse AI é a matriz com a primeira linha nula, a última linha nula, e abaixo a matriz identidade. E aqui é lambda vezes a identidade. Então, somando, vai dar exatamente essa matriz aqui. Mas essa matriz aqui é, por definição, o bloco de Jordan em lambda, tá? De ordem MI. Além disso, os MI já foram tomados dessa forma aqui, ó. M1 maior ou igual que M2 maior ou igual que MR. Então, esses blocos, então nós escrevemos, olha, essa matriz T na base beta dessa forma, onde cada BI desse aqui é formado por um bloco de Jordan, tá? E esses blocos de Jordan, olhando da esquerda para a direita, a ordem deles não pode aumentar. Então, dessa forma, nós escrevemos o T, a matriz do T na base beta, como uma matriz de Jordan. Tá? Com um único, vale destacar aqui, um único alto valor. Já que, por hipótese, o polinômio característico é x menos lambda elevado a n. Então, obviamente, esse operador, nesse caso especial, possui um único alto valor. Então, para esse caso especial, nós demonstramos o resultado. Nós encontramos uma base, tal que a matriz de T nessa base é uma matriz de Jordan. Logo, para o caso em que o operador tem esse polinômio característico, está demonstrado. Agora vamos para o nosso caso geral. O caso geral, relembrando, nós vamos mostrar para um operador sobre V que tem o polinômio característico dessa forma. Tá? Totalmente fatorado em mônicos de grau 1. Se o característico é dessa forma, então o minimal é dessa forma. Certo? Para potências RI, RJ menor ou igual que os... só consertando aqui, pessoal, RI menor ou igual que DI. Tá? Só um errinho de digitação. Então, olha, nós temos o seguinte... Pelo teorema da decomposição primária, nós conseguimos escrever o V como soma direta de WIs, onde esses WIs são o núcleo dos operadores induzidos por esses polinômios aqui. Então, vão ser os operadores T menos lambda I vezes a identidade elevado a RI. Tá? Nós sabemos também, pelo teorema da decomposição primária, que esses WIs são T invariantes e os minimal dos operadores TI, onde TI é a restrição de T a WI, são dessa forma. São exatamente os polinômios que aparecem na decomposição do minimal. Ou seja, são da forma x menos lambda I elevado a RI. Tá? Então, tudo isso aqui é garantido pelo teorema da decomposição primária. E a ideia aqui é exatamente nós quebrarmos o nosso trabalho no nosso caso mais simples, que acabamos de demonstrar. Então, veja só, se o minimal do TI é dessa forma, tá? Então o característico do TI vai ser dessa forma, T menos lambda I elevado a SI. Tá? Por quê? Porque o minimal e o característico, certo? O minimal e o característico, eles possuem os mesmos fatores primos. Tá? Então, se o minimal é dessa forma, o característico é dessa forma. Para alguma potência, está maior ou igual que o RI. Então, olha, pelo caso particular, veja só, você conseguiu operadores TI sobre espaços de dimensão finita, tal que o polinômio característico é dado dessa forma. Então, pelo nosso caso particular, vai existir uma base beta-i de WI, tá? e naturais, MJ, tal que o TI na base beta-i é dado dessa forma aqui. É dado como uma matriz diagonal em blocos, onde a diagonal
é formado pelos blocos de Jordan em relação ao mesmo lambda i. Tá? Onde esses blocos, olha, não podem aumentar. Tá? Me permitam dizer, vão decrescendo. Tá? Mas eles mesmo assim ainda podem ser iguais, tá? Podem ter a mesma ordem, não tem nenhum problema. Então, ok, para cada i, nós conseguimos uma base beta-i de wi, tal que o ti na base beta-i é dado dessa forma. Então, para você encontrar a base que vai servir para todo o espaço, você toma o quê? A união dessas bases. Tá? Como o espaço V é a soma direta dos wi, então essa união de bases ainda vai ser uma base para o espaço. E como os espaços wi são t invariantes, então a matriz de t com respeito à base beta pode ser escrita dessa forma, como uma matriz em blocos, diagonal, onde, olha, as matrizes que aparecem na diagonal são matrizes dessa forma aqui, também diagonal em blocos, onde a sua diagonal é dada por blocos de Jordan que respeitam essa condição. Exatamente a definição de matriz de Jordan. Portanto, nós encontramos uma base de V, tal que a matriz de T nessa base é uma matriz de Jordan. Portanto, para cada operador triangulável, nós conseguimos uma única matriz de Jordan associada a ele. Dessa forma, fechamos aí a demonstração do nosso teorema de Jordan, nosso teorema 2 da aula de hoje, e vamos explorar aqui duas consequências, tá? Na forma do corolário 1 e do corolário 2. O nosso corolário 2 ele diz o seguinte, se K é um corpo algebricamente fechado e V é um K-espaço vetorial de dimensão finita, então todo operador linear sobre V possui uma forma de Jordan. Tá? Isso segue imediatamente do nosso teorema de Jordan e do fato de que, como nós estamos trabalhando num corpo algebricamente fechado, então todo polinômio sobre ele, polinômio mônico sobre ele, pode ser fatorado em mônicos de grau 1, pelo fato do K ser algebricamente fechado. Ou seja, todo operador, nesse contexto, satisfaz a hipótese do nosso teorema de Jordan. Portanto, nós podemos aplicá-lo para garantir a existência da forma de Jordan. E o nosso corolário 3 é a versão para matrizes. Do mesmo jeito que nós fizemos a versão para matrizes do nosso teorema 1, vamos fazer agora a versão para matrizes do nosso teorema 2. Diz o seguinte, seja A uma matriz triangulável, tá? Então ela é semelhante sobre K a uma matriz de Jordan. Do mesmo jeito lá do teorema, única a menos da posição dos blocos de Jordan. Tá? Depois eu vou até ajeitar aqui, pessoal. Vocês podem desconsiderar isso aqui. Tá? Desconsiderar isso aqui. O enunciado é toda matriz triangulável é semelhante sobre K a uma matriz de Jordan. Única a menos da posição dos blocos de Jordan. Aí como é que demonstra isso? Usa o link, nós já provamos a versão para operadores. O link entre matrizes e operadores está aqui. O operador T de A, usa ele e usa o teorema de Jordan. Tá? Juntando essas duas coisas, você consegue obter imediatamente o nosso corolário 3. Então, dessa forma, nós temos duas consequências imediatas. E antes de passarmos para os exemplos, ou seja, para a nossa última etapa da aula de hoje, vamos sintetizar aqui e resumir algumas ferramentas que usaremos nesses exemplos. Tá? Então, vamos colocar isso no formato da observação 2 da aula de hoje. Então, seja T um operador triangulável sobre um espaço de dimensão finita V, lambda um alto valor de T e Jt a sua forma de Jordan. Então, as propriedades 3 e 4 de matrizes de Jordan, nós vimos hoje, traduzindo essas propriedades para o contexto de operadores, nós temos o seguinte, que o número de vezes que o lambda
ou seja, o alto valor de t, aparece na forma de Jordan de t, é igual à multiplicidade desse lambda com raiz do polinômio característico. Tá? Isso aqui só é uma tradução para o contexto de operadores. Da propriedade 3, que eu vou chamar para o contexto de operadores de 3 linhas. E a propriedade 4 linha é uma tradução da propriedade 4 para o contexto de operadores. Diz o seguinte, ó, a ordem do maior bloco de Jordan em lambda, que aparece na forma de Jordan de t, é igual à multiplicidade de lambda como raiz do minimal. Então, olha, o que essa observação está dizendo é que se você tiver o polinômio minimal, aliás, o polinômio característico fatorado e o polinômio minimal fatorado, você já vai ter bastante informação sobre a forma de Jordan do seu operador. Tá? Essa informação vai ser suficiente para responder muitos problemas, muitos exercícios e exemplos. Tá? Não é suficiente para resolver todos os problemas envolvendo matriz de Jordan ou forma de Jordan, certo? Mas para o nosso curso vai ser mais do que o suficiente, tá? Essas ferramentas. Então, vamos colocá-las em prática nos últimos exemplos da aula de hoje. Tá? Vamos ao nosso exemplo 7. Considera T um operador linear sobre o R3, dado dessa forma, T de x, y, z vai ser igual a x mais y mais z, vírgula y mais z, vírgula menos y mais 3z. Então, o que o nosso exemplo pede é determinar a forma de Jordan de T. Para isso que nós vamos fazer, vamos encontrar o polinômio característico, o polinômio minimal e estudar eles, e extrair as informações da forma de Jordan a partir desses dois polinômios. Então, olha, para encontrar o polinômio característico, procedimento padrão. Tá? Encontra a matriz de T, de preferência com respeito à base mais simples, aqui a base canônica vai ser essa matriz, com entradas 1, 1, 1, 0, 1, 1 e 0, menos 1, 3. Tá? Essa é a matriz de T em relação à base canônica do R3. Então, facilmente você consegue calcular o polinômio característico, que vai ter essa forma, x menos 2 ao quadrado vezes x menos 1. Daqui você vai ter dois candidatos a minimal, você vai verificar que o primeiro não anula a matriz, consequentemente, só resta o segundo. Então, nesse caso, característico e minimal são iguais a esse polinômio. Então, olha, aqui agora nós podemos extrair as informações, nós podemos aplicar, melhor dizendo, as ferramentas da nossa observação anterior. Deixa eu ir aqui para o quadro. Acho que vai ajudar. Veja só, nós temos aqui, vamos extrair as informações. Nós temos o 2 vai aparecer duas vezes pela propriedade 3 linha. O 2 vai aparecer duas vezes na diagonal e o 1 vai aparecer uma vez. Então vamos... Vai ser uma matriz 3 por 3, então nós temos 2, 2 e 1. Essa é a diagonal da forma de Jordan. Tá? Isso é garantido pela propriedade 3 linha. Agora, como minimal também é esse polinômio, então veja só, o que isso aqui diz para a gente é que o maior bloco de Jordan em lambda vai ter ordem 2. Aliás, em 2 vai ter ordem 2. Então, lembra, o maior bloco sempre vem antes de todos. Então, o maior bloco que contém o 2 vai ter ordem 2. Então, vai ser esse bloco aqui. Um bloco de ordem 2. Voltando aqui. E o maior bloco em 1 vai ser de ordem 1. Então, potência 1. Então, não precisa fazer nada aqui. Então, o restante você completa com zeros.
Tá? E essa aqui vai ser a forma de Jordan do T. Mas lembra, ela é única a menos da posição dos blocos. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui também é a forma de Jordan. Aqui é 2, 1. Completa com zeros. Aí você pode dizer, professor, mas esse bloco aqui, ó, é menor do que esse bloco aqui. Então tá errado, isso aqui não é uma matriz de Jordan. Não, os blocos que você compara são os blocos em relação ao mesmo lambda, em relação ao mesmo alto valor. Tá? Como esses blocos aqui são com respeito a alto valores diferentes, então esse bloco menor pode vir antes desse sem problema. Tá? O que você tem que tomar cuidado é quando aparece mais de um bloco com o mesmo alto valor. Aí é que você tem que tomar cuidado para deixar o bloco de ordem maior antes do bloco de ordem menor. Tá? Então ambas aqui são formas de Jordan, tá? Mas a gente só considera uma delas, porque a gente sabe que a unicidade é a menos de mudança dos blocos. Então voltando aqui para o slide. Nós vamos deixar registrado a forma de Jordan de T vai ser essa aqui. Tá? O que eu sugiro é você seguir a ordem que você colocou o seu polinômio. Tá? Como aqui o 2 apareceu primeiro, eu coloquei o bloco 1, 2 primeiro. Então, ok. Exemplo 7 concluído. Vamos ao nosso exemplo 8. Vamos trabalhar com um operador linear sobre o C4, definido da seguinte forma. T de x, y, z, t vai ser 8x menos y, 4x menos 12y, 9z mais 2t, 2z mais 6t. Então, o que o nosso exemplo pede é determine a forma de Jordan do t, do operador t. Então, o que a gente vai fazer aqui? Seguir o mesmo procedimento. Tá? Encontra a matriz do operador. A matriz do operador com respeito à base canônica do C4 vai ser essa matriz, de ordem 4. E aí você calcula o polinômio característico. Tá? O polinômio característico você consegue verificar calculando o determinante de x vezes a identidade menos essa matriz. E fatorando você vai obter esse polinômio característico. Então daí, tá? Como esse exemplo aqui ele tem uma ordem maior, tá? Já que a gente está trabalhando no espaço de dimensão 4, vou fazer ele um pouquinho mais detalhado do que o anterior. Então daí você tem esse polinômio característico. Para obter mais informações sobre a forma de Jordan de T, vamos encontrar o minimal. Então para isso, nós temos 3 candidatos a minimal. Vai ser o M1, que vai ser o x menos 10 vezes x menos 5, o M2, x menos 10 ao quadrado vezes x menos 5, e o M3, x menos 10 ao cubo vezes x menos 5. Esses são os 3 candidatos, lembrando que esse aqui, o último, sempre é o característico. Então, nós temos que verificar, nessa ordem, qual que primeiro anula a matriz do operador. Então, vamos testar o M1 aplicado na matriz do operador. Aqui essa vai ser a expressão. A matriz do operador menos 10 vezes a identidade, a matriz do operador menos 5 vezes a identidade. Calculando explicitamente, fazendo essa diferença você obtém essa matriz, fazendo essa diferença você obtém essa matriz. Multiplicando, você vai obter essa matriz que obviamente é não nula. Certo? Logo, o primeiro candidato está descartado. Então vamos para o segundo candidato. Segundo candidato aplicado na matriz de T vai ter essa expressão aqui. Só que veja, você já calculou a parte dessa expressão no slide anterior. Você pode pegar essa matriz ao quadrado, escrever ela vezes ela, só que ela vezes essa matriz aqui você já calculou no slide anterior.
você pode colocar o resultado que você já encontrou. Agora, fazendo essa multiplicação, você vai obter facilmente a matriz nula de ordem 4. Portanto, o M2 é de fato o polinômio minimal do T. Então, agora que nós temos o característico e o minimal, nós podemos montar a forma de ordem de T. Então, ó, pela propriedade 3', que é a tradução da propriedade 3 para o contexto de operadores, nós temos que o 10, levando em consideração o polinômio característico. O alto valor 10 aparece 3 vezes na diagonal e o 5 aparece uma única vez, já que a multiplicidade do 5 é 1 e a multiplicidade do 10 é 3. E, pela propriedade 4', o maior bloco de Jordan em 10 ele tem ordem 2, já que é a multiplicidade do 10 no minimal. E o maior bloco de Jordan do 5 é 1, já que ele tem ordem 1. Então, junto essas informações, deixa eu voltar aqui de novo ao quadro. Junto essas informações, nós temos uma matriz de ordem 4. Tá? O 3, o 10, melhor dizendo, ele vai aparecer 3 vezes na diagonal. O 5 vai aparecer uma vez. Tá? Isso é o que diz essa primeira parte aqui. Essa segunda parte, ela fala do maior bloco de Jordan, do 10. Ele vai ter ordem 2. Então, ó, lembra, ele tem que vir antes dos demais. Então, ele tem que vir aqui em cima. Dessa maneira, nós temos um bloco de Jordan do 10 de ordem 2. Esse aqui, ó, vai continuar de ordem 1, porque é a única opção para ele. Não tem mais como ele ser de ordem 2. Tá? Se você colocar 1 aqui, você não vai ter um bloco de Jordan. Tá? Então, você tem um bloco de Jordan de ordem 1, 2 no 10 e um bloco de Jordan de ordem 1 no 10. E aqui um bloco de Jordan de ordem 1 no 5. Não tem outra opção para ele. Então, o restante, o que é que você faz agora? Completa com zeros. Lembrando que se você tivesse pegado esse 5 e colocado aqui em cima, antes dessas matrizes aqui, não estaria errado. Estaria errado se você colocasse esse 10 antes dessa matriz aqui. Tá? Então, essa é a forma de Jordan do nosso operador T. Então, você deve estar animado agora e pensando, ok, com esse procedimento eu consigo encontrar a matriz de Jordan de qualquer operador. Bem, em geral, não. Tá? Vamos ver aqui um exemplo que ilustra isso. Tá? Se você tiver um operador, por exemplo, sobre o R4, que tem polinômio característico x mais 2 elevado à quarta e minimal x mais 2 elevado ao quadrado, então, nota o seguinte, as propriedades 3' e 4', elas nos dizem ó, que o menos 2 aparece 4 vezes na diagonal, é o que diz o polinômio característico ser dessa forma, e que o maior bloco de Jordan em menos 2 ele tem ordem 2. Então vamos construir aqui. O menos 2 aparece 4 vezes. E o maior bloco de Jordan do menos 2 é de ordem 2. Então, ok. Tá aqui. O problema agora é aqui, ó, essa parte aqui. O menos 2, ele pode ter essa outra matriz aqui. Pode ser 2 blocos de ordem 1 ou pode ser um bloco de ordem 2 também. Mas você não sabe. Você não tem informação suficiente para isso. Tá? O nosso método ele se limita nesse caso. Tá? Então, olha, você tem essas duas possibilidades para as formas de Jordan nesse contexto. Quando os dois blocos são iguais, são de ordem 2,
ou quando você tem um bloco de ordem 2 e dois blocos de ordem 1. Tá? Ambos são válidos, ambos estão dentro desse contexto. E como é que você faz para saber exatamente o bloco de Jordan nesse caso? Aí existem ferramentas mais sofisticadas para você poder calcular exatamente a ordem dos blocos de Jordan de cada alto valor. Tá? Mas essas ferramentas nós não vamos abordar aqui. Tá? Como eu falei antes, as ferramentas que nós temos vão ser mais do que suficientes para resolver os problemas envolvidos na disciplina. Tá? Então, para fechar a nossa aula de hoje, vamos ver o nosso último exemplo, tá? O nosso exemplo 10, que diz o seguinte, ó, seja T um operador linear sobre o R5 com polinômio característico dado dessa forma, x menos 3 ao quadrado vezes x mais 2 ao cubo. Então, o que o nosso exemplo pede é encontre todas as possíveis formas de Jordan de T. Veja que essa pergunta é coerente, porque mesmo se o nosso método desse certo nesse exemplo, nós não teríamos como especificar exatamente qual é, porque nós não temos o polinômio minimal para poder aplicar o método completamente. Nós não temos o polinômio minimal aqui. Então, o que nós podemos fazer aqui é exatamente encontrar as possíveis formas de Jordan, levando em conta os candidatos a minimal que nós teremos aqui. Então, vamos lá. Tá? Sendo o polinômio característico dessa forma, nós podemos escrever os candidatos a polinômio minimal dessa forma. O primeiro, o M1 é o x menos 3 vezes x mais 2, o M2, x menos 3 vezes x mais 2 ao quadrado, o M3, x menos 3 ao quadrado vezes x mais 2, M4, x menos 3 vezes x mais 2 elevado ao cubo, o M5, x menos 3 elevado ao quadrado vezes x mais 2 elevado ao quadrado. E o último, o M6, que é exatamente o polinômio característico, que é o x menos 3 ao quadrado vezes x mais 2 ao cubo. Então, olhem, as possíveis formas de Jordan é nesse sentido. Você tem o polinômio característico, esse está dado no enunciado, agora você tem que especular. Para cada minimal desse aqui, você vai ter uma forma de Jordan. Ou seja, a sua forma de Jordan vai depender do minimal que aparecer. Então, vamos ver. Vamos começar de trás para frente, já que aqui os blocos vão ser maiores. Tá? Mas a ordem aqui não importa, tá? Aqui é só uma escolha, como os blocos são maiores, pelo menos do meu ponto de vista, são mais fáceis de construir. Então, vamos lá. Temos as seguintes possibilidades. Tá? Se o minimal for o último candidato, ou seja, o próprio característico, nós vamos ter o que? Lembra, aqui não vai mudar. O 3 vai aparecer duas vezes, sempre, em todos os candidatos. Tá? Isso é propriedade do característico. E o menos 2 vai aparecer 3 vezes também na diagonal, sempre. Isso é propriedade do característico. Então, isso não vai mudar. Agora, o que vai mudar são o tamanho dos blocos de Jordan. Para esse minimal aqui, nós vamos ter que o 3 vai ter ordem 2, então você tem um bloco aqui de ordem 2, tá aqui. E o 2 vai ser um bloco, menos 2, aliás, vai ser um bloco de ordem 3. Então, botar um aqui e um aqui. Então, você tem um bloco de ordem 2 e um bloco de ordem 3. E aí, acabou. Essa é a forma de Jordan associada, possível, se o minimal for esse aqui. Se o minimal for o M5. Então, novamente, a diagonal não vai mudar. O que vai mudar são o tamanho dos blocos. O 3 vai ter um bloco de ordem 2, então está aqui. E o 2 vai ter um bloco de ordem 2 também. Menos 2, aliás, está aqui. E aqui só resta agora para o menos 2 ser um bloco de ordem 1. Então, esse é o candidato, essa é a forma de Jordan, se o minimal tiver essa cara. Vamos lá. Se o minimal for o M4, então, olha, o 3, o maior bloco de Jordan que aparece o 3 vai ter ordem 1. Então, ó, ordem 1, ordem 1. E aqui para o 2, o maior bloco de Jordan vai ter ordem 3. Então, tá aqui, esse aqui, tá, um aqui
Um aqui e um aqui. Então, esse aqui é um bloco de ordem 3, que aparece o menos 2. Então, essa é a forma de Jordan se o minimal for o M4. Se o minimal for o M3, então, ó, o 3 vai ter um bloco de ordem 2, está aqui, e o 2 vai ter o maior bloco de Jordan que aparece, o 2, menos 2, melhor dizendo, vai ter ordem 1. Então, todos os blocos têm ordem 1. Se o maior deles tem, então, ó, ordem 1, ordem 1, ordem 1. E agora, nossos últimos dois candidatos aqui, duas possibilidades, aliás. Se o minimal for o M2, então, olha, o x menos 3 vezes x mais 2 ao quadrado, então o maior bloco que aparece, o 3, vai ter ordem 1, está aqui, ordem 1, ordem 1, e o maior bloco que aparece, o menos 2, vai ter ordem 2, está aqui, ordem 2. Restando apenas para esse aqui ter ordem 1. E por fim, a última possibilidade para o minimal vai ser o M1. E aí, ó, o 3, os maiores blocos de Jordan que aparece o 3 vai ter ordem 1 e que aparece o menos 2 vai ter ordem 1. Então, todos os blocos aqui envolvidos têm ordem 1. E veja que isso aqui está muito coerente, porque se o minimal for dessa forma, então o seu operador é diagonalizável. Então, o que esse exemplo aqui está ilustrando para a gente é que a noção de forma de Jordan e a matriz diagonal associada ao operador, elas coincidem. No caso, obviamente, que o operador é diagonalizável, como é esse caso. Então, mais uma vez eu reforço, a forma de Jordan ela vem exatamente para sanar essa dificuldade que a gente tem quando não estamos trabalhando com operadores diagonalizáveis. Operadores diagonalizáveis tem a matriz mais simples possível, uma matriz diagonal. Quando você está com uma matriz numa classe maior, aliás, com um operador numa classe maior, ou seja, no triangulável, você ainda consegue associar ele a uma forma mais simples do que uma matriz triangular qualquer. Que forma mais simples é essa? Uma matriz de Jordan. Tá? Então, para fechar esse exemplo, está aqui todas as formas de Jordan possíveis para esse exemplo. Tá? Obviamente, você tem que, para você ver as formas possíveis, você tem que convencionar qual é o bloco que vem antes e o bloco que vem depois. Aqui nós convencionamos que os blocos com 3 vêm antes dos blocos com menos 2. Tá? Então, nós temos essas possibilidades aqui. Mas aí você pode trocar a ordem do menos 2 com 3 dos blocos, e aí você vai ter outras possibilidades. Certo? Então, dessa forma, está aí todas as possibilidades possíveis nessa configuração. Tá, pessoal? Então, com isso, nós encerramos o nosso exemplo 10 e a nossa aula de hoje. Tá? Na próxima aula, vamos começar um novo assunto. Tá? Vamos trabalhar com espaços vetoriais com estrutura a mais, tá? Com um produto interno. Então, na próxima aula, vamos estudar produto interno, norma e ortogonalidade. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.